O que a Pérsia tem a ver com o Irã? São nomes diferentes para a mesma coisa? Ou será que a Pérsia deixou de existir e virou outro país? E mais, quando essa transformação teria acontecido? Foi algo recente? Ou um processo que se estende por milhares de anos? Essa é uma das perguntas mais curiosas da história mundial, porque o nome de um país não é apenas uma palavra. Ele carrega identidade, tradição, religião, glória e até estigmas. E a jornada da Pérsia até se tornar o Irã é um verdadeiro mergulho em impérios grandiosos, invasões, conquistas e até decisões diplomáticas que mudaram como o mundo enxerga uma nação. Hoje, você vai descobrir por que a Pérsia nunca deixou de ser o Irã e, ao mesmo tempo, por que ela virou o Irã oficialmente em pleno século XX. O cenário geográfico, o Planalto Iraniano. Antes de tudo, precisamos entender o palco dessa história, o Planalto Iraniano. Essa é uma imensa região montanhosa e árida que vai do Hindu Kush, no atual Afeganistão, até a Cordilheira dos Zagros, na fronteira com o Iraque. É um território marcado por extremos, desertos como o Dasht e-Lut, onde já foram registradas as temperaturas mais altas da Terra, contrastam com vales férteis que permitiram o florescimento de cidades antigas. Essa geografia não é só pano de fundo. Ela moldou a forma como os povos que viveram ali encararam o mundo. Cercados por barreiras naturais, mas também em contato com rotas comerciais entre Oriente e Ocidente, os iranianos sempre foram ao mesmo tempo isolados e conectados. As origens, os povos indo-iranianos, por volta do segundo milênio a.C., chegaram ao Planalto Iraniano os chamados indo-iranianos, parte da grande família de povos indo-europeus. E é aqui que já encontramos algo fascinante. A língua persa, o Farsi, está muito mais próxima das línguas europeias do que do árabe, por exemplo. No persa moderno, pai é pedar e mãe é madar, muito semelhantes ao latim pater e mater. Enquanto isso, em árabe, pai é ab e mãe é mostrando que são famílias linguísticas totalmente diferentes. Ou seja, desde o princípio, o que viria a ser o Irã estava culturalmente mais alinhado à grande família indo-europeia, que inclui línguas como o grego, o latim, o sânscrito, do que ao mundo árabe. Medos e persas, os primeiros protagonistas. Entre esses povos indo-iranianos, dois se destacaram, os medos e os persas. Os medos se fixaram no noroeste, próximos à região do atual Azerbaijão. Já os persas se estabeleceram mais ao sul, em uma região chamada Pars, que os gregos chamaram de Persis. É daí que vem a palavra Pérsia. No início, era apenas o nome de uma parte da região, não de todo o território. Curiosamente, os persas não eram o povo mais poderoso no começo. Os medos chegaram a dominar grande parte da região, até que tudo mudou no século VI a.C., com a ascensão de um líder que marcaria para sempre a história mundial. Ciro II, o Grande. Ciro, o Grande, e o nascimento do Império Persa. Por volta de 550 a.C., Ciro II da Pérsia derrotou os medos e fundou o Império Aquemênida, considerado o primeiro grande império persa. O diferencial de Ciro foi sua forma de governar. Enquanto outros impérios do Antigo Oriente, como os assírios e os babilônios, impunham o terror, destruindo cidades e deportando povos inteiros, os persas adotaram uma estratégia inovadora: respeitar a diversidade. Ciro permitia que os povos conquistados mantivessem seus deuses, seus costumes e até seus governantes locais, desde que reconhecessem sua autoridade e pagassem tributos. Esse estilo de dominação fez com que ele fosse visto não como opressor, mas como libertador. A Bíblia hebraica, por exemplo, o cita como o rei que permitiu o retorno dos judeus a Jerusalém após o cativeiro na Babilônia. Sob Ciro e seus sucessores, o império cresceu rapidamente, tornando-se o maior que o mundo já tinha visto até então, abrangendo desde o Egito até a Índia, da Grécia até a Ásia Central.
Dário I e a sofisticação administrativa. Após Ciro, outro grande governante ampliou e consolidou o império, Dário I. Ele dividiu o império em satrapias, províncias administradas por governadores locais, chamados sátrapas. Também introduziu um sistema monetário padronizado, construiu estradas para facilitar a comunicação e fortaleceu a burocracia. Esse nível de organização impressiona até hoje. Muitos estudiosos consideram o Império Persa a primeira superpotência global da história, não só pelo tamanho, mas pela sofisticação política e administrativa. Alexandre, o Grande e a queda do Império. Nenhum império dura para sempre. No século IV a.C., um jovem rei macedônio chamado Alexandre iniciou sua campanha contra a Pérsia. Em poucas batalhas decisivas, como Grânico, Isso e Gaugamela, ele derrotou os persas e conquistou o vasto império aquemênida. Mas aqui vem algo curioso. Alexandre não destruiu a estrutura persa. Pelo contrário, ele adotou costumes persas, casou-se com nobres iranianas, usou roupas locais e manteve muitos administradores persas em posições de poder. Essa persianização irritou seus generais macedônios, que viam isso como uma traição à identidade grega. Mas Alexandre entendia: governar um império multicultural exigia adaptação, partas, sassânidas e a permanência da identidade. Após a morte precoce de Alexandre, em 323 a.C., seu império foi dividido entre os generais. No território persa, novas dinastias surgiram, até que no século III d.C., os sassânidas consolidaram novamente um grande império com capital em Ctesifonte. Foi nesse período que a palavra Irã começou a ganhar destaque. Os sassânidas chamavam seu reino de Eran-Shar, literalmente o Império dos Iranianos, uma clara continuidade da tradição indo-iraniana. Ou seja, o nome Irã já existia muito antes da mudança oficial do século XX. O Islã e a transformação cultural. No século VII, o destino da região mudou para sempre com as conquistas árabes. O zoroastrismo, religião tradicional dos persas, começou a ser substituído pelo islamismo. A língua árabe se tornou a língua da religião e da administração, influenciando fortemente o persa. Nos séculos seguintes, várias dinastias locais recuperaram a autonomia, até que no século XVI, os safávidas estabeleceram o islamismo xiita como religião oficial do Irã, algo que até hoje diferencia o país de seus vizinhos sunitas. Quando a Pérsia virou Irã, chegamos à pergunta central: quando, afinal, a Pérsia se tornou o Irã? A resposta tem duas camadas. De dentro para fora, nunca houve mudança. Para os próprios iranianos, seu país sempre foi o Irã, nome derivado de Ariana, terra dos arianos. Pérsia era apenas o nome usado por estrangeiros, baseado na província de Pars. Oficialmente, em 1935, o Shah Reza Pahlavi, buscando modernizar o país e aproximá-lo do Ocidente, enviou uma circular pedindo que todas as nações passassem a usar o nome Irã em vez de Pérsia. A razão? Pérsia carregava estereótipos negativos herdados das descrições gregas: decadência, tirania, luxo excessivo. Era mais autêntico e nacionalista. O peso dos nomes: Pérsia, Irã. Essa decisão dividiu opiniões. Muitos iranianos viam em Pérsia um nome nobre, associado a um passado glorioso, à poesia, à ciência e à arte. Irã, por outro lado, parecia frio e sem prestígio internacional. Hoje, no Ocidente, essa diferença se intensificou. Pérsia evoca tapetes, palácios, poetas como Rumi, impérios grandiosos. Irã lembra revolução, tensões políticas, sanções e conflitos. A Revolução Islâmica e a nova imagem do Irã. Essa associação se fortaleceu em 1979, com a Revolução Islâmica liderada pelo Ayatollah Khomeini. O Shah foi deposto e o Irã se tornou uma república islâmica.
as relações com o Ocidente se deterioraram rapidamente e o nome Irã passou a ser visto como sinônimo de instabilidade política e fundamentalismo. Enquanto isso, Pérsia foi resgatada como marca cultural, usada em contextos artísticos e históricos para remeter à herança milenar. Conclusão. Então, afinal, quando a Pérsia virou o Irã? A resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Para os iranianos, ela sempre foi Irã. Para o mundo, a mudança oficial aconteceu em 1935, por decisão política do Shah Reza Pahlavi. Mas os nomes carregam muito mais do que geografia. Pérsia evoca glória, arte, poesia e ciência. Irã remete à identidade nacional, mas também a conflitos modernos. E você, quando ouve Irã, pensa primeiro em impérios e tapetes persas ou em revoluções e tensões internacionais? Deixe a sua opinião nos comentários.